A primeira coisa que me destruiu naquela noite não foi a voz do meu filho. Foi o jeito como ele ficou me olhando enquanto a porta se abriu atrás de mim. Ele não piscou, não mexeu a cabeça, não fez gesto algum. Só me encarou como se algo dentro dele já soubesse o que ia acontecer. E naquele instante eu entendi que Elias, meu menino de 9 anos, não estava mais sozinho no próprio corpo. Quando o padre Esteban entrou, Elias mudou o olhar como se estivesse reconhecendo um velho inimigo. Não era medo. Não era dor. Era uma espécie de aviso. A lamparina clareou o rosto dele por um segundo, e eu vi aquele sorriso pequeno, torto, que nunca tinha visto antes. Não era sorriso de criança. Era outra coisa usando o rosto do meu filho para me provocar. O padre parou no meio do quarto. Ele não disse meu nome, não chamou Elias, não fez oração. Ficou imóvel, como se a presença que estava ali dentro tivesse empurrado todo o ar para fora da casa. Eu senti as paredes quase estalarem. E, mesmo sem tocar nele, dava para ver que algo empurrava o padre para trás por dentro. A sombra detrás de Elias começou a se mover. Não era o contorno do corpo dele. Era maior, lenta, como se estivesse acordando depois de muito tempo. A lamparina ficou fraca, mas não apagou, parecia que a sombra estava decidindo quanto de luz permitir. E foi quando ela se arqueou para a frente, como se sorrisse. E Elias sorriu junto. Um sorriso que nunca pertenceu ao meu filho. Um sorriso que fez o padre fechar a mão no crucifixo antes mesmo de tentar falar. Um sorriso que me disse, sem som algum, que já era tarde demais. Eu sempre achei que conhecia cada gesto do meu filho. O modo como ele arrastava os pés quando acordava, o jeito impaciente de coçar o pulso quando queria esconder um erro, o riso curto quando se assustava com algo pequeno. Mas, nas semanas que antecederam aquela noite, esses detalhes começaram a desaparecer. Primeiro foram as pausas longas antes de responder. Depois, a respiração estranhamente firme durante o sono. Por fim, veio o silêncio dele, um silêncio que não pedia ajuda, mas observava. Um silêncio que parecia esperar pelo momento certo para se revelar. No começo, eu tentei negar tudo. Dizia para mim mesmo que era apenas uma fase, um medo infantil, talvez um sonho ruim que o tinha marcado. Mas cada dia tirava algo dele, como se alguém estivesse apagando Elias de dentro para fora. A casa também mudou. A madeira parecia mais fria, como se a noite entrasse por frestas que nunca existiram. E quando eu chamava o nome dele, às vezes a resposta vinha rápida demais, outras vezes tardia demais. Como se a voz estivesse sendo devolvida com atraso por alguém que não sabia usar um corpo humano. Foi quando procurei o padre Esteban. Ele me ouviu em silêncio, sem interromper, sem duvidar. Seus olhos pesaram quando descrevi o sorriso de Elias. Ele não questionou nada. Disse apenas que se algo já respondeu no lugar do menino, precisamos agir antes que ele pare de lutar. Suas palavras não aliviaram nada, apenas confirmaram o que eu temia. Por isso, antes de continuar, comenta de que cidade você está assistindo, inscreva-se e mete o like para que mais pessoas entendam até onde uma família pode ser levada quando algo decide entrar na vida de uma criança. Eu conto tudo porque ainda acredito que alguém precisa ouvir o que aconteceu quando aquela sombra finalmente mostrou o que queria do meu filho. A primeira mudança que notei em Elias não foi física. Não foi febre, nem tosse, nem fraqueza. Foi o jeito como ele observava as coisas dentro da casa, como se enxergasse algo atrás de cada objeto. Ele parava diante da janela e não olhava para o lado de fora, olhava para o vidro, como se esperasse que alguma coisa aparecesse ali, por dentro do reflexo. Eu chamava seu nome e ele respondia sem virar o rosto, com a voz lisa, curta, sem emoção alguma. Era como conversar com alguém que não queria revelar o que estava ouvindo. E, embora eu lutasse contra essa ideia, eu sentia que Elias já não me reconhecia como pai, só como alguém em quem a coisa dentro dele ainda não tinha interesse. Os dias começaram a pesar diferente. A luz da manhã que entrava pela cozinha parecia mais fria, mais imóvel, como se tivesse medo de tocar nele.
Elias andava devagar, mas não arrastava os pés como antes. Cada passo era firme demais, calculado demais para um menino. E, quando parava no meio do corredor, ficava tão imóvel que o silêncio parecia dobrar ao redor dele. Eu sabia que algo o observava por dentro, porque às vezes seus olhos se moviam sozinhos, seguindo algo que eu não via. Não era olhar de criança explorando a casa, era olhar de alguém tentando medir o lugar que estava ocupando. A situação piorou quando ele começou a acordar no meio da madrugada. Não chorava, não chamava por mim. Apenas aparecia na porta do quarto, parado, com o rosto meio apagado pela sombra do corredor. A primeira vez que aconteceu, ele disse que a casa está respirando errado. Eu perguntei o que isso significava, mas ele não explicou nada. Apenas virou as costas e voltou para a cama como se a conversa nunca tivesse acontecido. Na segunda madrugada, ele disse que alguém o acordou chamando pelo nome. A voz era parecida com a minha, mas mais lenta. Quando perguntei se era sonho, ele sorriu. Um sorriso que não combinava com ele. Decidi observar Elias como se ele fosse uma estranha criatura entrando na minha casa. Às vezes, quando ele achava que eu não estava olhando, seus dedos moviam-se de um jeito estranho, como se repetissem um gesto aprendido. Na terceira madrugada, encontrei-o sentado no chão da cozinha, desenhando com carvão pedaços de símbolos que eu não reconhecia. Quando perguntei o que era aquilo, ele respondeu sem hesitar e não fui eu que fiz. Ele usa minha mão porque ainda não sabe escrever sozinho. Minha pele arrepiou inteira. Elias não desviou o olhar. Era como se me provocasse a entender o que estava dizendo. Passei o dia seguinte tentando racionalizar, tentando convencer a mim mesmo que aquilo era invenção, influência de histórias que ele escutava dos mais velhos. Mas quanto mais eu tentava me acalmar, mais a casa parecia me contrariar. As frestas das janelas batiam mesmo sem vento. A lamparina apagava sozinha. O cachorro da vizinha, que sempre corria até o portão, começou a evitar a estrada quando Elias estava fora. Tudo se encaixava de um modo que eu não queria aceitar e algo havia entrado na rotina dele, e aquilo não estava fingindo ser humano, estava treinando. Foi no final de uma tarde que percebi que a presença já se sentia dona da casa. Elias estava sentado no canto da sala, observando a porta da frente, imóvel, como se esperasse visita. Não piscava. A respiração era tão lenta que precisei me aproximar para ver se o peito dele ainda se movia. E foi quando cheguei perto que ouvi. Não era voz, não era sussurro. Era um som contínuo, seco, como unhas tocando madeira por dentro da parede. Elias virou o rosto devagar e disse: "Ele está perto. Ele quer entrar pela porta hoje." O tom não era assustado, era informativo, como quem diz que está quase na hora de arrumar a mesa para o jantar. Nessa noite, decidi trancar tudo. Todas as portas, todas as janelas, todas as trancas que ainda funcionavam. Elias observou tudo em silêncio. Eu esperava que ele reclamasse, que perguntasse o motivo. Ele apenas acompanhou com os olhos, como se estivesse vendo um gesto inútil. Quando terminei de reforçar a última fechadura, ele encostou a cabeça na parede e murmurou: "E ele não vem de fora." O modo como disse aquilo destruiu o pouco que ainda me restava de calma. Antes que eu pudesse pedir explicações, ele virou o rosto para o teto, como se escutasse algo lá em cima, e sorriu. Na madrugada seguinte, o quarto dele mudou de temperatura. O ar ficou gelado como em manhã de inverno forte, mas estávamos no começo do outono. Elias dormia de olhos entreabertos, respirando devagar demais. Quando toquei seu braço para cobri-lo, o corpo reagiu como pedra fria. Nesse instante, as janelas começaram a tremer, não como se fossem abrir, mas como se algo estivesse caminhando pelo vidro por dentro. A lamparina no corredor acendeu sozinha. Elias abriu os olhos sem acordar e disse com voz fraca: "Se ele quer meu lugar." Não havia mais como negar nada. Eu sabia que precisava chamar o padre Esteban, mesmo sem saber se ele seria capaz de enfrentar aquilo. Mas antes de sair de casa, algo aconteceu que me fez hesitar. Elias levantou da cama sem usar as mãos.
O corpo dele subiu como se fosse puxado por fios invisíveis. Ele ficou de pé, olhando para mim com aquela expressão vazia, e sussurrou: ele disse que você vai tentar impedir. A frase não tinha ameaça. Era uma certeza. A única coisa que consegui fazer foi correr até a igreja. O padre escutou tudo, pediu que eu descrevesse cada detalhe, cada gesto, cada frase. Quando terminei, ele ficou em silêncio por tempo demais, olhando para a parede como se estivesse fazendo contas. Por fim, ele disse: se ele já fala com a voz do menino, então não veio para assustar. Veio para ficar. Ele pegou o crucifixo maior, o frasco de água benta e a lamparina que usava em funerais. Não perguntou se eu tinha medo. Ele só disse: não deixe o menino sozinho até eu chegar. Voltei correndo para casa, e o que encontrei me mostrou que não havia mais volta. Elias estava sentado na beira da cama, mas não parecia esperar por mim. Parecia esperar pelo padre. Quando me viu, sorriu daquele jeito torto, como se eu fosse apenas alguém atravessando a cena. E, antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, ele murmurou: ele já sabe que você chamou ajuda. Ele está aqui dentro comigo. E quando o padre entrar, ele quer ver se o reconhece. Foi aí que percebi que a sombra já tinha escolhido o momento do encontro. E Elias? Elias já não podia impedir mais nada. Quando voltei para dentro de casa depois de buscar o padre Esteban, percebi algo que não tinha notado antes: o chão parecia mais pesado. Cada passo fazia um som abafado, como se as tábuas não quisessem vibrar. O ar tinha um cheiro estranho, quase metálico, e a luz da lamparina tremia apenas quando eu respirava perto dela. Era como se a própria casa estivesse esperando minha reação, aguardando o que eu faria com a informação de que Elias, ou o que restava dele, sabia que o padre estava vindo. Eu fechei a porta com cuidado, evitando qualquer ruído que pudesse acordar algo que ainda não entendia. Elias não estava mais sentado na cama. Encontrei-o no corredor, parado, olhando para o teto como se algo estivesse caminhando lá em cima. Seus olhos seguiam movimentos invisíveis com precisão, como se conseguisse enxergar cada passo. Quando chamei seu nome, ele virou o rosto devagar, mas a expressão não mudou. Era como se o corpo dele demorasse mais que o necessário para obedecer. Ele então disse, com a voz arrastada, que ele está andando para escolher onde vai ficar quando o padre chegar. Minha espinha gelou. Tive a sensação clara de sermos apenas ocupantes temporários, a casa já não decidia por nós. Tentei puxar Elias para o quarto, mas ele não se moveu. O braço dele parecia preso a algo que eu não via. Ele apenas repetiu: ele não quer que eu entre aí. O medo me fez insistir, mas quando puxei com mais força, senti a madeira do chão vibrar sob meus pés. Não foi rachadura, não foi ruído normal, foi como se o chão empurrasse meu corpo para trás, recusando a mudança. Elias deu um passo para mim com o rosto vazio e completou: ele quer que a gente fique aqui. Ele quer ver a porta abrir. Essas palavras saíram da boca do meu filho, mas o tom não pertenceu a ele. A lamparina do corredor acendeu mais forte por um segundo, como se alguém estivesse soprando fogo dentro do vidro. A chama esticou-se para cima, fina, quase branca. Elias virou o rosto e olhou fixamente para a luz, como se recebesse instruções através dela. Senti o ar ficar mais seco. Meus ouvidos começaram a zunir, como se algo estivesse tentando entrar por eles. E, pela primeira vez, ouvi um som vindo da garganta de Elias, um som baixo, contínuo, que não parecia dor nem respiração. Era quase um canto, mas um canto sem melodia, sem pausa. Era como se estivesse afinando a própria voz para algo que viria depois. O som parou assim que 3 batidas leves ecoaram na porta da frente. Um silêncio enorme tomou conta da casa, como se até o vento tivesse sido ordenado a parar. Elias abaixou a cabeça devagar, como se reconhecesse o visitante antes de vê-lo. A sombra nos pés dele se esticou um pouco, como se algo a puxasse por trás. Eu não queria me mover, mas meus pés foram sozinhos até a porta, como se a casa me empurrasse naquela direção.
Antes mesmo de tocar a maçaneta, ouvi a voz firme do padre Esteban do outro lado: não abra ainda. Ele está perto do menino. Abri apenas uma fresta. O padre entrou sem olhar para mim, segurando a lamparina de funerais com força, como se a chama fosse sua única defesa. Ele não perguntou onde Elias estava. Ele sabia. Andou até o corredor com passos lentos, segurando o crucifixo diante do corpo. Quando viu Elias parado, ereto, olhando para a luz, sua expressão ficou séria de um jeito que eu nunca tinha visto. Ele sussurrou para mim: o que está dentro dele não teme a casa. A casa teme ele. Essas palavras foram como um prego entrando no peito. Eu não queria perguntar o que significavam. O padre também não explicou. Foi então que Elias levantou o rosto. Seus olhos estavam mais escuros do que antes, como se a pupila tivesse engolido o resto. Ele observou o padre em silêncio, avaliando-o, como alguém que identifica um objeto conhecido depois de muito tempo. E então sorriu. Um sorriso torto, lento, que parecia ensaiado. O padre ergueu o crucifixo, mas Elias não recuou. Pelo contrário, deu um passo à frente, sem pisar com a força normal de uma criança, quase deslizando pelo chão. E, com uma voz baixa, tão baixa que parecia vir debaixo da casa, ele disse: você demorou. O padre ficou rígido. Não foi surpresa, foi reconhecimento. Ele levou a lamparina mais perto do rosto de Elias e murmurou: você não pertence a este corpo. Era uma frase simples, mas o ar ficou mais denso quando foi dita. Elias inclinou a cabeça para o lado, curioso, como quem acha graça de uma ignorância alheia. E então respondeu: ele me abriu a porta. Você chegou depois. Eu senti meu estômago virar. Elias me olhou por um instante, e naquele olhar não havia culpa, nem medo, havia apenas a certeza de que eu tinha permitido aquilo sem perceber. A casa reagiu às palavras. As paredes estalaram, não como madeira velha, mas como algo pressionado por dentro. A chama da lamparina do padre vacilou, e ele estreitou os olhos. Depois, ele se aproximou e colocou a mão no peito de Elias. O menino não reagiu. Mas o padre sim. Um tremor subiu pelo braço dele, como se estivesse tocando algo que pulsava sob a pele de Elias, mas que não era carne, nem sangue. Ele recuou com o rosto tenso e disse: ele não está apenas preso. Ele está dividindo espaço. Eu senti meu coração acelerar, como se estivesse sendo esmagado pelo silêncio que tomou o corredor. Antes que o padre pudesse dizer mais alguma coisa, Elias começou a rir. Não era gargalhada, não era riso nervoso, era um riso curto, seco, repetido, como 3 golpes iguais na madeira. Cada risada fazia a chama da lamparina abaixar. O padre apertou o crucifixo e começou a rezar, mas Elias levantou a mão e fez um gesto simples, lento, como se empurrasse o ar. E, no mesmo instante, a oração do padre travou na garganta, como se uma mão invisível tivesse apertado a voz dele. Elias então disse: ele só quer que você veja. Depois, ele fala. Nesse momento, eu entendi que a coisa dentro do meu filho não tinha medo. Estava esperando. Preparando. Usando o corpo dele para abrir caminho para algo maior que ainda não tinha mostrado o rosto. E nós dois, eu e o padre, éramos apenas testemunhas de uma chegada que já tinha sido decidida sem nós. O silêncio que se formou depois daquelas palavras não foi vazio. Foi aviso. O padre não veio sozinho naquela noite. Trouxe consigo objetos que pareciam feitos para lugares em que a morte já tinha acontecido muitas vezes, de um crucifixo mais pesado do que eu esperava, um frasco de água que cheirava a erva e metal, e um livro de folhas gastas que rangia quando ele abriu. Ele falou poucas palavras enquanto se preparava, como quem coordena um trabalho que há anos repete. Eu senti a presença dele maior do que antes, não porque ele fosse mais forte, mas porque agora havia alguém que entendia que aquilo não era apenas doença. Elias continuava parado no corredor, os olhos fixos em algo que só ele via. O padre colocou o livro na mesa e começou a traçar sinais no ar, com movimentos pausados. Cada sinal parecia pesar.
Elias não reagiu de imediato, como se o gesto do padre fosse parte de um teatro que não lhe dizia respeito. Mas eu via que a casa escutava. Quando o padre acendeu a lamparina de funeral, a chama produziu um som curto, como se alguém tivesse soprando por muito tempo. O ar no corredor ficou pegajoso. Senti minhas roupas grudarem no corpo. O padre começou a rezar baixinho, e eu repeti junto, sem saber se eram palavras de alívio ou de advertência. Elias apoiou a mão no batente da porta e, por trás, algo pareceu preencher o espaço entre o menino e a parede. A sombra alongou-se como se esticasse um braço invisível. O padre bateu o crucifixo perto do rosto de Elias, e a figura por trás de meu filho se moveu com rapidez, rápida demais para uma mão humana. O padre recuou um passo e cuspiu um pouco de água benta na direção do chão. A água fez fumaça leve ao tocar o assoalho, e por um segundo eu acreditei que tínhamos ganho algum tipo de vantagem. O que veio depois não foi confronto, foi diálogo assumido por quem não precisava de voz. Elias começou a falar com frases curtas, mas não com a voz infantil que eu conhecia. As palavras eram medidas, como peças colocadas no tabuleiro. Ele diz que já pagou o lugar com o nome de alguém, murmurou meu filho. O padre franziu a testa e perguntou o nome. Elias sorriu sem mostrar os dentes e disse, ele quer um nome novo. Um nome de casa. A resposta me acertou como um soco. Um nome de casa. Não um nome de pessoa, mas um título que pertencesse ao lar, como se a coisa quisesse algo fixo, algo que prendesse sua presença onde morávamos. Eu senti minha garganta fechar. Se aquilo podia se prender a uma palavra, então era mais concreto do que qualquer medo que eu já tivesse sentido. O padre abriu o livro e buscou entre as páginas uma oração que eu não reconhecia. As letras pareciam formar uma teia. Ele leu em voz baixa, e algo naquele som fez o chão vibrar. Elias contra-atacou com a cadência da voz que não era dele, respondeu com frases que imitaram a entonação de rezas antigas, mais viradas. Cada resposta parecia encaixar em um buraco da linguagem, como se a presença usasse silêncio e som para construir uma ponte para o que não entendíamos. A lamparina do padre oscilou e mostrou, por um segundo, o contorno de algo atrás da cabeça de Elias que não era sombra comum, era uma mancha mais densa, com bordas que tremiam. O padre apertou a mão no crucifixo, e a maior parte do ar ao redor fez uma curva estranha, como se algo tivesse exalado e mudado a direção do vento. Pensei em tirar Elias dali, em correr com ele até a rua, pedir ajuda ao mundo inteiro, mas a ideia me parecia tola. A casa não era só um cenário, ela era parte do inimigo. As tábuas, as portas, até as frestas pareciam ter se alinhado a algo que estava aprendendo nossos movimentos. Quando comecei a andar em direção à cama dele, a porta do quarto estalou sozinha. Não foi um som leve, foi um aviso. O padre virou o rosto num movimento rápido, como quem percebe que um erro foi cometido. Ele pediu que eu ficasse junto dele e que não falasse nada que pudesse atrair atenção. Eu entendi o pedido como um comando, meu corpo obedeceu como se tivesse memória de um outro eu que sabia exatamente o que fazer. No meio da oração, Elias soltou uma risada curta, que parecia vir de longe. A risada fez eco na casa inteira. O padre ergueu o crucifixo e proferiu palavras em latim que eu não compreendia, repetindo até que sua voz tremesse. A sombra atrás de Elias esticou-se até tocar o teto, espalhando-se como tinta sobre madeira clara. E, quando a sombra tocou, pequenas coisas começaram a acontecer, a cadeira na sala tremeu sem motivo, uma taça caiu de cima do armário e se partiu no chão, e o cachorro da vizinha latiu estrangulado lá fora. Para cada gesto do padre, a casa respondia com um detalhe novo, como se estivesse testando-os, como se quisesse ver até onde poderiam insistir. O padre então recitou algo que fez o ar cheirar a ferro. Ele pediu que eu segurasse a lamparina mais baixa, para que a chama não mostrasse nada além do necessário. Enquanto sorria para me dar coragem, deu-me um pedaço de pano que pôs sobre as mãos de Elias, como se tentasse conter o que havia dentro. Quando o pano tocou a pele do menino, senti uma onda tão fria subir pela minha coluna que precisei fechar os olhos. Elias gemeu, mas não como criança, era um som que parecia vir de duas bocas ao mesmo tempo.
O padre tentou puxar o pano, como se quisesse arrancar algo, e a resistência foi maior do que um pano poderia ter. Senti o couro da mão dele ficar pálido. Ele murmurou: ele não está só. Está amarrado à casa. Essas palavras foram um corte. De repente, a voz de Elias mudou. Tornou-se baixa, ríspida, e falou um nome que eu não conhecia, mas que soou antigo e pesado. O ar estremeceu quando o nome saiu. O padre perdeu a cor do rosto e fechou o livro com força, como se uma página o tivesse queimado. Eu percebi que o nome não era um mero som, era uma chave. A sombra cresceu como se tivesse sido chamada pelo som, e por um instante o corredor pareceu encaixilhar-se, as paredes encostando. O padre tentou recitar outra oração, mais veloz, mas a voz dele falhou. Não por medo, por algo que prendia a palavra antes de sair. Elias então disse, com clareza de quem ditava a sentença: ele quer o nome da casa. Ele quer que ela diga seu nome. Não havia tempo para pensar em plano. O padre, com a expressão comprimida, fez o que pôde, chamou pelo velho método que sempre ouvirá saber funcionar. Pegou água benta, molhou o pano, e fez sinais no ar. Mas a casa respondeu com algo que não era som, que era sensação. Um peso caiu sobre meus ombros, como se alguém tivesse empilhado tábuas sobre minha caixa torácica. Senti as lágrimas que não vieram, a culpa que não se dissolvia. Olhei para Elias e vi o menino que conhecia por um segundo, um pequeno espaço de luz em seus olhos, uma lembrança de riso, e desejei arrancar aquela presença com as unhas. Não consegui. A cena terminou com um barulho seco, como se alguém tivesse batido a porta com tanta força que a casa riu. O padre caiu de joelhos, ofegante, e Elias ficou imóvel, como se nada tivesse acontecido. A sombra recuou um pouco, tomando forma irregular ao lado da parede, e sussurrou algo que parecia feito de vento em folhas secas. Eu me aproximei sem perceber, como se uma força me puxasse para perto do perigo. Elias me olhou e falou baixinho: ele disse que amanhã a casa vai responder com voz. Essas palavras foram suficientes para congelar meu sangue. O padre levantou a cabeça devagar e, sem olhar para mim, disse: precisamos preparar algo mais forte. E precisamos aprender o nome que essa casa guarda. Depois do que aconteceu naquela noite, eu e o padre Esteban ficamos sentados no chão do corredor, sem forças para mover um dedo. Elias estava dentro do quarto, sentado na beira da cama com as mãos sobre os joelhos, como se aguardasse que algo começasse. Seu corpo parecia esvaziado de qualquer vontade própria. O padre respirava curvado, segurando o crucifixo com tanta força que os dedos ficaram brancos. Eu tentava entender onde tínhamos errado, mas a verdade era amarga, e nada tinha sido suficiente. A sombra que habitava meu filho não estava apenas tentando se firmar, estava preparando a casa para falar com ela mesma. E, pela primeira vez, senti que talvez eu já não fosse parte da história, apenas testemunha de algo que tinha começado antes de eu nascer. O padre limpou o suor da testa e me chamou num sussurro. Disse que precisávamos descobrir o que a casa sabia, não o que Elias dizia, não o que a sombra insinuava, mas o que a própria estrutura escondia desde sempre. A madeira velha, o teto baixo, o chão que respondia quando algo passava por dentro, tudo parecia conversar com a presença. Ele pediu que eu o ajudasse a mover um baú antigo da sala. Eu não entendia por quê, mas obedeci. Quando arrastamos o baú, a madeira atrás dele soltou um som estranho, como uma respiração presa. O padre encostou o ouvido na parede. Eu segui o gesto. E então ouvimos, não palavras, mas algo que imitava palavras. Como se a casa tentasse moldar a própria língua. O som vinha dos espaços entre as tábuas, como se alguém falasse de dentro das frestas. O padre arregalou os olhos e pediu que eu buscasse a lamparina mais forte. Quando iluminei a parede, ele passou a mão sobre a madeira e encontrou marcas longas, quase imperceptíveis, como arranhões feitos de dentro para fora. Ele murmurou: e isso não começou ontem. Nem quando seu filho nasceu. Meu corpo ficou gelado. Era possível que aquela presença estivesse dormindo ali, esperando apenas que uma criança vulnerável lhe desse abertura.
O padre continuou passando os dedos pelas fissuras, até que encontrou uma marca mais funda, como se uma palavra tivesse sido escavada no tempo. Não era um nome que eu reconhecesse, mas parecia um conjunto de sons condensados. Sons de chão oco. Decidimos abrir a parede. O padre achou arriscado, mas disse que não chegaria mais longe sem saber o que a casa guardava. Peguei martelo, formão e, com mãos trêmulas, comecei a tirar as primeiras tábuas. Elas saíam molhadas, como se tivessem absorvido algo vivo. Atrás da madeira, encontrei outra camada de tábuas, mais escuras, e nelas havia símbolos que certamente não foram feitos por nenhum de nós. Alguns pareciam ossos, outros partes de palavras incompletas. E todos apontavam para o mesmo centro, de um buraco profundo entre as vigas, um espaço onde a luz da lamparina não entrava completamente. O padre se aproximou e fez o sinal da cruz. Depois disse: "Aqui foi dito o primeiro nome desta casa." Antes que ele pudesse explicar melhor, ouvimos um som vindo do quarto de Elias. Um estalo seco, como quando um galho se parte no meio da mata. Corremos. Elias estava de pé, com os olhos fixos no teto. Os pés dele não tocavam o chão. Por um instante, meu corpo falhou. O padre ergueu o crucifixo e gritou o nome do menino, mas Elias não respondeu. A sombra atrás dele estava inflada, maior, firme como um corpo que finalmente encontra forma. E então ouvimos a voz, pela primeira vez. Não veio de Elias. Não veio do teto. Veio de todas as paredes, de todas as portas, do chão, das janelas. Era a própria casa falando. A voz era áspera, feita de madeira arranhada, de vento preso, de lamento seco. A casa dizia um nome que eu jamais tinha ouvido, mas que parecia ser repetido há décadas em algum canto esquecido. O padre tentou avançar para tirar Elias do ar, mas seu corpo foi empurrado sem que nada o tocasse. Ele caiu no chão com força. Eu me aproximei do meu filho com o desespero de quem não pensa, mas a sombra se moveu para me impedir. Ela cresceu, como um manto que se abre, e o ar ficou tão denso que eu não consegui respirar. Elias virou o rosto devagar, e por um segundo seus olhos voltaram a ser dele, os olhos do meu menino de 9 anos, assustado, perdido dentro do próprio corpo. Ele tentou falar, mas o som não saiu. A sombra cobriu seus lábios e devolveu o olhar escuro, tomado, cheio de algo que não reconhecia fronteiras humanas. Quando a casa repetiu o nome pela terceira vez, Elias sorriu sem querer. O padre levantou-se com dificuldade e começou a recitar uma oração que nunca tinha usado antes. A voz dele tremia, mas cada palavra parecia abrir pequenas rachaduras na sombra. A chama da lamparina oscilou forte. E então a sombra recuou alguns centímetros, não por medo, por irritação. Elias caiu no chão como se tivessem cortado os fios que o suspendiam. Corri para pegá-lo, mas antes que o tocasse, o padre segurou meu braço e disse: "Não toque nele agora." No instante seguinte, vi por quê. O chão abaixo de Elias tremeu, não como terremoto, mas como respiração funda. A casa estava viva, e o nome que tinha dito não era uma ameaça, era um pedido. Um chamado. O padre pediu que eu fosse buscar o livro que ele deixará na sala. Corri sem pensar. Quando voltei, percebi que a casa tinha baixado a temperatura. Meu fôlego saía como fumaça. O padre abriu o livro na página marcada por uma fita vermelha e me pediu que segurasse a lamparina sobre o rosto de Elias. Eu obedeci. Ele colocou a mão no peito do menino e começou a ler. As palavras batiam contra as paredes como se fossem pregos. A casa respondeu com estalos, gemidos, sons de madeira sendo torcida por dentro. A sombra se contraiu e então avançou sobre o padre com violência, mas parou antes de tocá-lo, como se algo invisível segurasse sua forma. Por um segundo, eu acreditei que estávamos conseguindo algo. Mas então Elias abriu os olhos de novo. Não havia luz neles. Não havia infância, nem memória, nem medo. Ele olhou diretamente para mim e disse, com voz dupla, quebrada por dentro, que ele não quer mais só um nome. Ele quer o dono.
Eu senti meu corpo gelar até a alma. O padre recuou, sem perder o foco do livro, e respondeu: este menino não pertence a ele. A sombra então se ergueu até metade da parede e esticou-se como se fosse tocar o teto. Elias repetiu: ele quer você. Essas palavras cortaram tudo. A casa ficou silenciosa de repente. Nem a sombra se moveu. Elias respirou fundo e fechou os olhos como se algo tivesse mudado de lugar nele. O padre segurou meu braço, e sua voz falhou pela primeira vez desde o início de tudo: que a casa escolheu quem vai responder. Eu senti minhas pernas fraquejarem. Nunca tinha imaginado ser alvo direto da presença. A sombra, como se tivesse escutado meu medo, virou-se lentamente para mim. E pela primeira vez, não usou a voz da casa, nem a boca do meu filho. A voz veio inteira, sólida, como se estivesse ao meu lado, e você abriu. Você fecha. Foi nesse instante que eu entendi, e a casa não queria apenas meu filho. Queria o nosso vínculo. O nome que dava sentido ao lugar. O sangue que sustentava aquela história. E se eu não enfrentasse aquilo naquela mesma noite, Elias desapareceria para sempre dentro daquela sombra. A noite caiu pesada como chumbo. Tudo parecia ter se unido para ouvir. O padre Esteban voltou armado de livros, panos e promessas antigas. Seus olhos estavam queimados de sono, mas havia firmeza neles. Ele falou pouco. Preparou a casa como quem prepara um campo de batalha, colocou sal nas frestas, queimou ervas que exalavam um cheiro forte, em silêncio, marcou o chão com carvão onde achava que era seguro pisar. Eu arrastei móveis, fechei caixas, retirei espelhos das paredes, tudo que poderia dar abrigo à voz que já tinha nome e vontade. Elias ficou no centro do corredor, sentado numa cadeira que parecia pequena demais para aquilo que acontecia com ele. Ele me olhava como se me visse pela primeira vez em muito tempo, e eu quis arrancar dali a certeza daquilo que eu era, pai. Quando o padre começou a rezar, o som dele foi se abrindo em camadas. Não era só latim, havia palavras que pareciam vir de outra época, sílabas que rangiam na boca e deixavam o ar mais espesso. Elias não reagiu de imediato. Seus olhos estavam fundos, como poços onde a luz não conseguia chegar. A sombra ao lado dele tremia e, por trás do som do padre, vinha a resposta da casa, um murmúrio que ia formando uma frase ao sabor da madeira. Eu percebi que a casa tentava costurar sua própria fala, fazer com que o nome repetido lá dentro se transformasse em algo vivo. O padre bateu o crucifixo, soprou a água benta e pediu que eu lembrasse de tudo que era meu, de nomes, promessas, a voz do primeiro dia em que segurei meu filho. Era como se precisássemos oferecer ao lugar uma lembrança que fosse só nossa, algo que a casa ainda não pudesse roubar. Elias começou a falar de novo, mas agora com voz dupla. A minha sensação era que uma sombra menor conversava com outra maior. Ele dizia o nome da casa como quem cita uma herança, depois repetia o que o outro dizia, invertendo sílabas, trocando vogais. O padre murmurou que era um teste, e se a casa aceitasse o nome que eu desse de volta, talvez perdesse a fome. Se recusasse, então pediria algo maior. Eu senti um calafrio. Quando discursava sobre meu pai, sobre a primeira vez que percebi as tábuas rangendo, sobre o primeiro sorriso de Elias, uma lembrança que pensei pequena demais para aquele monstro crescia, como se tornasse escudo. Pedi ao padre para escolher as palavras comigo, ele fechou os olhos, como quem procura uma oração antiga que só a família conhece. E então começamos. Dizíamos nomes, memórias, pequenos gestos que eram só nossos, o primeiro brinquedo que Elias quebrou, a frase que eu disse quando ele não conseguiu andar de bicicleta, a canção que minha avó cantava na janela. Cada palavra era lançada ao corredor em voz baixa, como quem enterra algo. A casa respondia com estalos e com o som de passos que não existiam. Em certo momento, a sombra como manto abriu-se e mostrou algo que não deveria ter forma, um fôlego de sombra com contornos de rosto, mas sem olhos, apenas uma boca que parecia mastigar o tempo. O padre apertou o crucifixo e ordenou silêncio. Não lute com a casa no mesmo nível dela, disse. Nós damos memória, ela dá nome. A instrução soou banal e brutal ao mesmo tempo. Quando cheguei ao meu próprio nome,
Senti a garganta a fechar. Dizer aquilo em voz alta foi arrancar pele. O padre pediu que eu repetisse o nome da casa, mas com a voz calma, como se concedesse documento. Fechei os olhos e falei o primeiro nome que me veio, um nome que minha bisavó sussurrava quando passava pela porta da cozinha. Eu não sabia por que ele brotara em mim naquele instante, parecia algo que tinha esperado dentro de mim o tempo certo. A casa fez um som longo, como um roçar de cordas finas. Elias sorriu, e o sorriso não era totalmente de dentro dele. O padre trouxe então um punhado de terra do quintal e disse para que eu a colocasse nas mãos do menino. É a terra que sustenta o nome, murmurou. Fiz o que me pediram. A terra saiu fria e úmida. Quando a pus nas mãos de Elias, ele se contorceu por um segundo, e um som estranho saiu dele, metade lamento, metade riso. A sombra reagiu, retraindo-se por um momento, como quem sente dor. Pensei que era o começo do fim. Mas a casa não desistia fácil, e abriu a voz e começou a repetir o nome que eu dissera, deformando as sílabas, transformando a lembrança em sátira. A lamparina do padre tremeu, e por uma fração de segundo vi o reflexo de algo atrás de Elias, não um rosto, mas muitos olhos que se sobrepunham. Meu músculo se enrijeceu. O padre bateu forte no livro, pronunciou uma frase em latim que trouxe um vento frio, e a sombra respondeu com um rugido baixo que fez cair pó do teto. Foi no meio daquela troca que a casa fez a exigência final. A voz saiu baixa, como se tivesse sido cuspida por tábuas velhas, e dá-me o que te é mais caro. O som não deixou dúvida sobre a quem se dirigia. Meu corpo reagiu antes da razão. Eu me vi oferecendo tudo, memórias, nomes, promessas. Mas a casa queria algo concreto, um dono, disse o padre. Ela quer o sangue do vínculo, explicou ele com a expressão dura. Eu entendi o que isso significava sem precisar que me falassem. Havia um preço prático que a casa podia entender, e um juramento, uma entrega de algo que selasse meu território. O padre então me mostrou um pequeno instrumento, um fio de prata com ponta que nunca deveria tocar uma pele que não fosse a minha. Era uma tradição antiga, disse ele, perigosa e definitiva. Minha mão tremeu quando segurei a ponta. Não era intenção de ferir Elias, era um ato que jurava a ele e a mim que eu seria o dono até o fim. Eu respirei fundo e cortei levemente a palma da minha mão, o sangue escorrendo quente e vermelho, como se o tempo cortasse junto. Coloquei minha palma sobre a terra na mão de Elias. O padre murmurou palavras que eu não entendi, mas senti cada sílaba atravessando meu corpo. A casa fez um som que foi metade gargalhada, metade crepitar de fogo. Por um tempo, nada aconteceu. Depois, a sombra hesitou, esticou-se uma última vez, e num movimento tão rápido que quase não deu para perceber, recuou pela parede como se fosse puxada por cordas. Elias caiu nos meus braços, e pela primeira vez em semanas, eu senti o leve vibrar de uma respiração que parecia só dele. Abracei-o como quem salva o próprio coração. O padre, com olhos cansados, sorriu pela primeira vez naquela noite, e havia um alívio contido, uma vitória incerta. Mas antes que pudéssemos celebrar, a casa pronunciou o nome que eu dissera no começo, agora limpo de troça e com novo peso. Fica, disse a madeira, com voz que não admitia recusa. A promessa feita pela minha palma havia sido aceita. A casa já não pedia mais o menino inteiro, pedia uma lembrança que me ligava a ela e eu. Eu havia dado parte de mim para que Elias voltasse. Saímos dali como se tivéssemos deixado um segredo entre as paredes. O padre me pediu para jurar que nunca mais deixaria a casa sozinha com o menino à noite, prometi. Ele falou que aquela marca no ar seria ao mesmo tempo proteção e dívida. A casa aceitou o nome e fixou-o num canto invisível. Elias dormiu aquela noite com um sono profundo, sem os espasmos que o perseguiam. Mas quando olhei para ele, no escuro, ainda havia uma sombra pequena na borda do travesseiro, como se uma lembrança resistente tentasse se agarrar ao corpo. Segurei sua mão e senti a pele quente, a pulseira de vida dele batendo contra a minha promessa. O fim daquela noite não foi alívio completo, foi um acordo selado com dor. A casa cedeu, a sombra recuou,
mas eu sabia que tinha deixado ali algo que me amarraria para sempre. Quando fechei a porta e ouvi o último rangido, entendi que paguei o preço de um nome para ganhar meu filho de volta. E que, de algum modo, a casa agora sabia o que eu era, e eu sabia que a casa sabia. Depois daquela noite, a casa nunca mais voltou a ser só madeira, telhado e portas. Tornou-se um lugar onde cada silêncio traz um pedaço daquilo que enfrentamos. Elias voltou a me chamar de pai, voltou a rir, voltou a correr pelo quintal, mas, às vezes, quando passa pelo corredor, ele diminui o passo, como se lembrasse de que a sombra conheceu o corpo dele por dentro. Eu o observo dormir todas as noites, e mesmo quando vejo respirar leve, ainda sinto o peso da promessa que fiz. Recuperar meu filho teve preço, e a casa guarda esse preço com a mesma lealdade com que antes guardava o nome que pedia. O padre Esteban me visita quando pode. Diz que a presença recuou, não desapareceu. Que nomes antigos não morrem, apenas esperam. Ele me alerta sobre sinais, lamparina que acende sozinha, vento que passa por onde não deveria, madeira que respira fundo durante a madrugada. Eu escuto tudo, mas o que mais me assusta não são os sinais, é a certeza de que agora a casa me reconhece. Não como morador, mas como parte dela. E, mesmo assim, fico. Porque meu filho respira aqui. Porque este foi o preço. Porque, ao fechar a porta todas as noites, ouço a casa sussurrar meu nome, e eu respondo, para que ela saiba que continuo pagando o que prometi.